mais exige que a gente viva que pré do que na vida de casado, né? A vida da igreja a gente tem que dar uma disfarçada, nas outras áreas da nossa vida a gente tenta dar uma disfarçada, mas na vida de casado não tem. É interessante que o tema que a gente vai falar é justamente sobre isso, né? Essa questão da verdade, essa questão do desconhecido, essa questão do amor dentro da vida de casado, na vida conjugal. Eu queria orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que está aqui. Usa a minha vida, fala comigo, fala com os meus irmãos. Eu sei que não é o pregador que é eficaz, é a tua palavra, então fala conosco em nome de Jesus, amém. O tema que a gente foi aí desafiado a ministrar é amar o desconhecido, falando a respeito desse lado desconhecido na vida de casado. E vocês que já leram o capítulo ou não leram, eu vou tentar ao máximo poder comunicar aquilo que eu aprendi no livro, que particularmente gostei muito. Antes eu queria ler um texto de Arnaldo Jabor. Um texto bem interessante. A primeira vez que eu li, e na hora que eu estava lendo o capítulo do livro que vocês estão lendo, me veio à memória esse texto de Arnaldo Jabor, que diz o seguinte: meus amigos separados não cansam de perguntar a mim como eu consegui ficar casado por 30 anos com a mesma mulher. As mulheres sempre mais malvadas que os homens, malvadas não, desculpe, sempre mais maldosas que os homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casado com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário. Não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isto, minha resposta a esta pergunta de como conseguir ficar 30 anos casados com a mesma mulher segue então. Hoje em dia o divórcio é uma realidade, poucos conseguem se escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que eu casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está no 5º casamento comigo, porque ela pensou em pegar as malas por mais e mais e mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, brigas, a solução é ponderar, se acalmar e partir sempre para o novo que o casamento está propondo. O segredo, no fundo, é renovar o casamento, não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação, de tempos em tempos é preciso renovar a vida sexual, de tempos em tempos é preciso renovar até os filmes e os livros que se leem. De tempos em tempos é preciso voltar e namorar, de tempos em tempos é preciso voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo vocês não saem para andar só vocês dois na praça? Há quanto tempo você não está conquistando de novo a sua esposa, o seu marido? Há quanto tempo vocês estão apenas resolvendo contas e contas e contas? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel, seus filhos, eternamente brigando para ter a atenção dos dois? Sem falar nos inúmeros quilos que se acrescentaram a vocês depois de muitos anos de casado. Mulher e marido que se separam perde 10 quilos por mês. Mulheres e maridos que se separam
perdem 10 quilos por mês, estatisticamente falando. Por que vocês não conseguem fazer isso juntos? Para que se separar para emagrecer? Faça de conta que você está num novo casamento, com uma nova mulher, com um novo homem. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar outros lugares desconhecidos, mudaria de casa, mudaria de apartamento, até de cidade. Trocaria o seu guarda-roupa, começaria a fazer academia, mudaria o corte de cabelo, mudaria a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta mais essa mulher ou mesmo esse marido por 30 anos com a mesma roupa, com o mesmo batom, com os mesmos amigos e com as mesmas piadas. Muitas das vezes, não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, é você. Suas mesmas piadas, seus mesmos amigos. Às vezes até novos amigos renovam o casamento. São os mesmos móveis, são os mesmos filmes. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo. Que é justamente um dos prazeres da separação. Mudar tudo. Quem se separa, se encanta com uma nova vida, com uma nova casa, com um novo bairro, com um novo ciclo de amigo. Não é preciso um divórcio para que tudo isso aconteça. Basta mudar os lugares e interesses e não se deixar se acomodar. Amar o novo é diferente. Isso, obviamente, custa caro e muitas uniões se esfacelam porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos para renovar o casamento. Mas se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas. E você ainda terá uma nova pensão para pagar todo mês. O mundo muda. E você também. E seu marido precisa mudar. E sua esposa precisa mudar. Talvez até os amigos, como eu já disse. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar quando tem que mudar. Todo cônjuge precisa evoluir, precisa fazer novos cursos, aprimorar-se, interessar por coisas novas, fazer como se o casamento começasse de novo. Você faz isso constantemente no trabalho, faz novos cursos, novos amigos. Por que não fazer isso na vida de casado? É o que os seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher e o novo homem que vive ao seu lado, em vez de sair por aí procurando um novo homem e uma nova mulher. Tenha certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de viverem a vida toda juntos. Evoluir é preciso. Brigas, arranca-rabos sempre acontecerão. Por isso, de vez em quando é necessário casar de novo, mas com a mesma pessoa. Como se vê, casamento não tem magia. Existe apenas compromisso, comprometimento e amor pelo diferente. E é isso que salva o casamento e as famílias. Texto maravilhoso. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, que texto que tem tudo a ver com o que a gente quer falar aqui. Sabe, irmãos, permanecer casado com uma pessoa que você pensava que conhecia e agora entrou na vida de casado e descobriu que não é nada daquilo que você pensava. Talvez seja um dos grandes desafios da vida de casado. E se existe algo que muda a gente profundamente, é a vida de casado, seja para melhor, seja para pior. Por quê? Porque ter filhos nos transforma, ok? Filho nos transforma profundamente, principalmente as mulheres. Eu estou até quase defendendo uma tese. A gente tinha que ter filho assim, as mulheres tinham que engravidar logo na lua de mel, entendeu? Igual o Paulo Júnior e a Alana. Porque aí a gente não tem aquela ilusão
entendeu? De que tem uma pessoa diferente, e você entra ano, e dá 2 anos de casado, 3 anos de casado, 4 anos de casado, aí você fica apaixonado por aquela vida, aí tem filho, muda tudo, meu Deus do céu. Parece que você casou com outra pessoa, não é mais aquela pessoa. Paulo Júnior chega a dizer isso, né? Que o homem tem 2 mulheres, uma antes de ter filho e outra depois de ter filho. A idade nos transforma. Não sei se você sabe, neurologicamente a gente muda no decorrer da idade, né? Uma pessoa de 23 anos é completamente diferente de uma pessoa de 17 anos. Uma pessoa de 45 anos é uma pessoa completamente diferente de uma pessoa de 20 anos. A gente muda. Tem um horóscopo do crente, que é aquele negócio lá do... Como é que fala? Do colérico, sanguíneo, fleumático, não é? Uma vez eu conversei com o Rony sobre isso e ele falou, cara, isso é uma furada. Pessoas mudam. Você pode ser um fleumático, mas, no entanto, passou por conta de uma situação, você muda assustadoramente a sua maneira de lidar com a vida. A própria relação entre um homem e uma mulher muda profundamente a nossa vida. A vida profissional nos muda. Quantos casos que a gente sabe de pessoas que eram umas antes de ter uma promoção, antes de ter uma carreira profissional. O grande grito da sociedade, né, foi ver o quanto a vida profissional mudou as relações entre maridos e mulheres. A pergunta que a gente sempre escuta na vida dos casados é, pastor, Eurípides, você acha que uma mulher que tem uma carreira profissional, que está crescendo na vida, você acha que ela não vai mudar demais na vida de casal? Eu falei, vai. E vai implicar em você também mudar. Eu acho que a vida nos muda, e se tem algo que nos muda, é o casamento. E sem falar em certas características que nós tínhamos na nossa vida, disposições que nem nós sabíamos e que a gente só foi descobrir quando? Na vida de casado, né? Quantos aqui podem dizer, eu não sabia que eu era assim até eu me casar? E para falar a respeito dessa questão, daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece da pessoa, e você levanta de manhã e fala, gente, mas quem que é essa pessoa que está do meu lado? Não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava, daquilo que eu idealizei. E um detalhe bem curioso, e é importante a gente falar, que neurologicamente falando, nós somos completamente não confiáveis por conta de uma coisa chamada paixão. A maioria de nós aqui entramos na vida de casado, e isso é importante, pela porta da paixão, né? A gente se apaixonou. Eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas é chato falar isso, mas uma vez eu estava passando uma rua aqui no Santa Luzia, e eu lembro que eu atravessei uma rua assim, do lado daquele bairro, eu esqueço o nome do bairro, do lado do Santa Luzia, né? E aí eu passei numa rua, isso há muitos anos atrás, e uma mulher estava morta na rua. Eu tinha acabado de chegar, tanto é que eu acabei tendo que me envolver com a polícia lá, porque eu fui o primeiro que cheguei na cena. E depois eu fiquei sabendo que foi o marido dela, né? Agora, amado, um dia essas pessoas se apaixonaram. Um dia essas duas pessoas trocaram olhares, se apaixonaram numa festa, numa igreja, numa reunião de trabalho, numa reunião de casa. E a paixão é algo assim que arrebata o nosso coração. E mesmo que amanhã a gente cometa erros, a gente passa a odiar um ao outro e termine num banco de divórcio, na pior das situações, numa tragédia como eu citei, a gente se apaixona. Todo mundo aqui, com certeza, não teve casamento arranjado, né? Você não teve, sua mãe não foi lá e falou, você tem que casar com fulano, seu pai. Todo mundo aqui se apaixonou. Quem já se apaixonou aqui, casou apaixonado? Quantos aqui? Aí que se você não levantar a mão, né?
Agora é interessante que a paixão ela tem uma característica que os cientistas chegam a dizer que quando nós estamos apaixonados, nós literalmente estamos no estado de demência temporal. Não, é sério. Quando você está apaixonado, você está literalmente no estado de demência temporal. A paixão nos deixa hipermotivados e com um nível de energia insuperável para que nós possamos nos dedicar àquilo que a gente está acreditando. A paixão é assim. A paixão ela nos deixa numa condição eufórica e de um nível de que a gente não acredita que não vai conseguir superar e conquistar aquilo pelo qual nós estamos apaixonados. Os sintomas produzidos por um cérebro, porque a paixão ela é química, o amor não é químico. Paixão é química. Quando o seu cérebro está apaixonado, e aí é uma glândula, é um conjunto de glândulas chamada glândulas pituitárias, o outro nome lá é amígdala cerebral. A sua amígdala cerebral produz um bombardeio de hormônios na sua cabeça quando você está apaixonado. Então, é como eu sempre uso o exemplo, que a nossa amígdala cerebral é como se fosse várias torneiras que produzem hormônios. Aí quando você está apaixonado, todas essas torneiras são abertas. E os sintomas que produzem no seu cérebro, no seu físico, é obsessão, compulsão e delírio. Quando a gente está apaixonado, a gente tem obsessão, compulsão e delírio. Então, na verdade, quando a gente está apaixonado, a gente está Não, gente, eu fui atrás para pesquisar isso aqui, e é fato. Quando a gente está apaixonado numa pessoa, o nosso cérebro está na mesma condição de um dependente químico. A gente quer a pessoa, você quer mais. Você não consegue ficar um dia sem o quê? Sem usar aquilo, você quer consumir mais. São horas de telefone. Eu lembro, gente, eu pegava no telefone com a Osana, a gente ficava, era 4, 5, 6 horas no telefone. Fica ou não fica? Rapaz, quem está nesse telefone, menino? Quem tem filho adolescente que está namorando sabe, isso não cansa de conversar. Gente, a Osana morava no Rio de Janeiro e em Curitiba. Querida, eu pegava-se no telefone com a Osana assim, nós íamos 3, 4 horas. Agora eu não tenho paciência de falar 10 minutos no telefone, entendeu? Você não consegue ficar um dia sem ver a pessoa. Você quer ver todo dia. Você quer o cheiro da pessoa. Você quer o gosto da pessoa. Beija, mas, meu Deus do céu, tanto que a gente beija quando namora, gente. Não é? Mas beija, aqueles beijos assim que não acaba mais, entendeu? E beija. Mas... Aí quando você casa, mas por que não beija igual beijava antigamente? Né? Quem já fez essa pergunta aqui? Não é assim? Quem já fez essa pergunta? Por que é tão gostoso beijar quando a gente está namorando? E não para, e a gente inventa uns negócios assim, que a gente, quando namora na corte, que eu acho assim um sacrilégio, porque o momento que a gente vai mais beijar é quando namora, e não beija quando namora, entendeu? Os caras, quando entram na corte assim, eles devem sofrer demais depois que casa, porque assim, que o tempo que beija é tempo de namorar, entendeu? E, gente, a gente beija, eu lembro que tem uns negócios que a gente inventa na hora do beijo, assim, aí quando o negócio começa a esquentar, a gente dá uma parada, mas volta a beijar, esquenta, para, e não para, quer beijar, ficar abraçado. Já viu como é que é? Fica o tempo todo ali abraçado, cheiro, você quer sentir o cheiro da pessoa. Amado, qual que é o nome disso? Compulsão. Você sonha 24 horas com a pessoa, fica imaginando. Tudo é fácil de conquistar. Você tem ilusões que você vai conseguir tudo com muita facilidade. E que o que você sente pela pessoa é suficiente para manter a relação pelo resto da vida. Se alguém falar para você
que o que você sente por ela não é suficiente para manter a relação, o que você fala? Para com isso, pai. Porque vocês estão muito tempo casados, não estão amando como eu estou amando. O que eu sinto por essa mulher vai manter a gente casado pelo resto da vida. Gente, é um negócio assim que chega a sufocar de tanto amor que eu sinto. Quer estar junto. O nome disso é compulsão e delírio. Isso é reação de dependente químico. Porque é isso que acontece. Eu, recentemente... Está gravando? Tá? Hã? Então deixa eu... Hã? Não, mas eu vou... Não, é só mudar os cenários, né? A gente estava aconselhando uma pessoa... E esse aconselhamento era um caso de uma mulher que havia traído o marido, mas uma traição, a gente chama de adultério emocional, né? Foi um envolvimento afetivo, ele quis sair, quis romper com o casamento. E essa mulher, ela estava num quadro de depressão muito profundo. Então ela, não sei quantos anos de casado, com certeza o Zana deve saber. Aí muito tempo, tantos anos de casado, aí teve um filho, aí teve uma depressão pós-parto, e ela entrou numa depressão muito forte, né? Isso, quimicamente, é possível, ninguém deixa de ser crente por ter uma depressão pós-parto. Ela teve uma depressão pós-parto. E ele sofreu durante anos nessa depressão pós-parto. E um dos problemas que eles enfrentavam é o fato dela ter uma ideia fixa de querer matar o próprio filho, e querer se matar. Eu e a Zana começamos a aconselhar esse casal, e eu descobri uma coisa interessante. Durante o período que ela ficou ali uns 2 anos de depressão, quando ela se envolveu emocionalmente com o cara, ali no ciclo de relacionamento deles, adivinha o que aconteceu com a depressão dela? Acabou. Foi embora. Ela não teve ela não teve mais depressão, não teve vontade de matar o filho, não teve vontade de se matar. Acabou os sintomas. Ficou animada, motivada, vou recomeçar a vida, minha vida vai ser outra, eu não vou viver mais com esse cara mais. Aí quando a ficha dela caiu, o que aconteceu com os sintomas da depressão? Ela ficou 6 meses sem os sintomas, foi justamente os 6 meses que ela se envolveu emocionalmente com o cara. O cérebro dela parou até de sofrer por conta da paixão que ela tinha. Querido, quando a gente está apaixonado, erros, defeitos, limitações, problemas que a pessoa tem, dificuldades, limitações, chega até ser bonitinho. A mulher encontra o cara, e o cara é calmo, não dá opinião em nada. Pensa 2 vezes antes de falar, 3 vezes, o cara na dele. Ai, de Deus demais o cara, viu? Pensa num cara gente boa, me respeita, não se mete em assunto, um cara caladinho. Olha, eu nunca vi um cara que me respeita a minha opinião e tudo que eu falo ele fica caladinho. Aí casa. É um pamonha, não faz nada. Passivo. A casa está quebrando o pau e ele não faz nada, nada na casa, um passivo. O cara fala demais, se expressa demais. Não, eu estou apaixonado no cara. O cara tem iniciativa. Pensa num cara que faz tudo. Eu estou apaixonado porque está para nascer um cara que resolve tudo para mim. Eu não precisa nem... A gente vai na lanchonete, a gente vai no shopping, a gente está assim na praça da alimentação, ele vai lá e compra tudo. Eu não preciso me preocupar com nada. Casa. O que esse cara bonitinho vira? Ah, é um controlador, tudo é do jeito dele, da forma dele, é ele que faz tudo. Amado, eu cansei de ver pessoas que aquilo que era qualidade no período de namoro, passa a ser o que depois? A maior das perseguições que ele está enfrentando. Então é o seguinte, veja bem, toda paixão tem fim. Cientificamente falando, uma paixão demora de 12 a 24 meses para acabar no cérebro. Toda paixão demora de 12, neurologicamente, uma paixão acaba num período de 12 a 24 meses. O cérebro volta no estado de sanidade.
Aí você começa a ver as coisas da forma correta. E aí quando é que isso acontece? Na vida de quê? Casado. E aí, não é que você agora caiu a ficha a respeito de defeitos que a pessoa tem. É que antes, quando você estava apaixonado, o seu cérebro te enganava e não deixava você enxergar aquilo que estava ali patente. Todo mundo estava vendo. Deixa eu te falar uma coisa para você interessante, que eu fiz questão de pesquisar. O cérebro, quando você está apaixonado, ele produz em quantidades assustadoras adrenalina, que é responsável pela euforia e pela disposição, cortisol, que é responsável pela ansiedade, dopamina, que é responsável pelo prazer e pela satisfação, serotonina, que é responsável pelo ritmo do coração, endorfina, que é responsável pela sensação de bem-estar, e a leptina, que é responsável pela sensação de saciedade. Quando você come. Quando você está apaixonado, você perde até a fome, porque a paixão faz você achar que está de barriga cheia. Você não tem vontade nem de comer. Agora presta atenção. De todos esses hormônios que ficam a 1000 no seu cérebro quando você está apaixonado, a dopamina é o hormônio que mais é produzido no seu cérebro na paixão. Isso significa que a sensação que você está com prazer absoluto, que você encontrou a pessoa, olha só que, gente, essa pessoa me dá prazer demais, eu estou eufórico, eu estou assim, sabe, uma sensação de que eu encontrei a solução da minha vida, é o que mais domina seu cérebro. Agora, quando a paixão acaba, seu cérebro, como eu já disse, entra num estado de normalidade. Você começa a enxergar as coisas como elas são. E olha, escuta uma coisa. Se tem uma coisa que mata a paixão, são os defeitos. O que impulsiona a paixão? A ilusão. O delírio. Você fica imaginando. O que mata a paixão? A verdade. A verdade dos defeitos. E é justamente isso que a vida de casado faz com a gente. Ela mostra aquilo que a gente não conseguia ver quando estava apaixonado. Por isso eu falo isso o tempo todo. O momento que a gente mais mente na vida é quando a gente está namorando. O momento que a gente mais mente na vida é quando a gente está namorando, porque a pessoa não está mentindo só para o outro, está mentindo para quem? Para ele mesmo. Porque tudo é maravilhoso, tudo é algo... E eu acho que, assim, é bom? Sim. É bom? É bom. Tem que ter paixão? Tem. Só que a questão é que a maioria de nós se frustra quando todo esse processo químico na nossa cabeça acaba e a gente agora está diante de uma realidade que você não enxergava na vida de casado. Eu chego a dizer, desculpe, talvez eu não tenha tempo para conversar sobre esse pensamento, as nossas avós eram mais felizes, sabia? Porque as nossas avós não tinham o quê? O que elas não tinham? Paixão. Você acha que sua mãe ficou apaixonada no seu pai? Assim? Não. O que elas tinham na vida? Paixão ou realidade? Ela tinha mais realidade. Eu acredito que o mundo que a gente vive cria uma ilusão. A pornografia cria uma ilusão de uma vida sexual que não existe na vida de casado. Né? Alguém chegou para mim uma vez e falou assim, por que quando eu estava namorando com a minha esposa, a gente estava no pecado, a gente transava todo dia se deixasse? Aí depois que eu me converti, eu casei, é uma vez no mês, 2 vezes no mês. Acabou o amor? Eu falei, não, eu acho que o sexo foi para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Para o periférico da vida. Onde era o sexo? Ficava aonde? No centro da vida. A vida sexual passa a ser um detalhe na vida do casado, como qualquer outra área da vida.
Você passa a priorizar outras coisas, diálogo, sonhos, projetos. Isso não faz parte na vida, na época da paixão, na ilusão. Deixa eu falar uma coisa para você, o povo mais iludido da vida chama namorado. Se a gente pudesse entrar na cabecinha deles e falar assim, gente, mas a vida não é isso. Agora, faz parte a paixão? Faz. A paixão não leva a pessoa para o campo missionário? Leva. É importante a paixão nos o quê? Nos impulsiona. A paixão é importante você começar algo, você fica apaixonado para conversar. Se você conversasse comigo há 5 meses atrás para alguns projetos na minha vida, eu estava apaixonado. Mas quando eu entrei na realidade, é totalmente diferente. E o choque de realidade que a vida de casado produz em nós é assustador. E que não tem neurônio, não tem hormônio que faz a gente ficar iludido. Por quê, amado? Porque se nós estamos preparados, realmente, se nós queremos ter um casamento saudável, a pergunta que a gente tem para fazer é, será que a gente está preparado para lidar com os choques de realidade que a gente vai encontrar na vida de casado? Não tem isso no livro, mas eu só queria ressaltar a respeito do casal, porque é o seguinte, quando a gente casa, se você pegar lá um casalzinho de namorado, eles não são um casal, eles são 2 namorados. Quando um homem e uma mulher se unem na vida sexual, no casamento, nasce um ser. Um ser nasce. A união de Cristo com a igreja não formou um ser, não formou uma pessoa, onde a igreja é o corpo e o cabeça é Cristo, é um ser. Amém? Quando um homem e uma mulher se unem, nasce um ser, o nome desse ser é casal. Esse ser nasce, e esse ser precisa crescer, esse ser casal precisa desenvolver. Então, o que nós precisamos fazer para ajudar no crescimento desse casal? Quando a gente olha para essa realidade, se o casamento é um ser, eu acredito que esse ser precisa crescer, precisa viver e desenvolver. Eu não sei se é no século XVII ou século XVI, me perdoem, mas a sociedade tinha umas festas onde as pessoas colocavam máscaras, né? Máscaras. E tinha uma coisa curiosa no baile de máscaras, eu nunca fui num baile de máscaras, nem sei se é assim até hoje, mas tinha uma coisa curiosa no baile de máscaras, é que as pessoas tinham que entrar no baile de máscaras, e elas tinham que ficar a noite inteira com a máscara. E elas iam conversar, namorar, jogar cartas, ter várias atividades, mas sem tirar o quê? Sem tirar a máscara. E aí depois, lá no final da festa, todo mundo tirava as máscaras para descobrir o que fez com o outro durante a festa, sem saber quem era. E é interessante assim que essa máscara que muitas das vezes a gente coloca na paixão, no período de namoro, de repente a gente precisa encarar essa verdade, de que a pessoa não é bem aquilo que a gente pensava. E isso é o desconhecido. O tema dessa palestra é amando, amar o desconhecido. Eu estou diante da Usana e eu vou ter que lidar com situações, disposições na Usana que eu não sabia, não tinha como eu saber, porque talvez sejam coisas que nem ela sabe. Tem uma expressão na Bíblia, em relação a Adão e sua mulher, que diz o seguinte: homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam.
Você tem vergonha do seu esposo, da sua esposa? Eu acho que esse é um dos maiores níveis da vida de casado. Você poder enxergar coisas na vida do seu cônjuge que ninguém enxerga. Só você enxerga. Essa nudez que a Osana me vê de uma forma... Gente, ninguém no Brasil e no mundo me vê como a Osana me vê. E a disposição dela é não se envergonhar disso e eu não me envergonhar da transparência e da nudez dela. E muitas das vezes os nossos erros estão ali. E infelizmente, amado, não existe nada que mais mostra os nossos erros do que justamente na vida de casado. Efésios 4,15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Foi curioso, eu achei interessante eu falar sobre isso, porque eu tinha tido uma experiência em Curitiba, eu estava dando aula num grupo lá, de uma escola lá em Curitiba, e teve um dia lá assim que eu estava frio, mas um frio insuportável. Eu queria tomar um chocolate na padoca, que fica de frente lá da base, e tem um grande amigo nosso, que é o Felipe, eu falei, cara, eu vou tirar um tempo com o Felipe. E foi maravilhoso. E a gente começou a conversar, e Deus trouxe assim, uma palavra ali entre eu e ele, a respeito da verdade. E nesse capítulo, onde fala a respeito da verdade, o autor fala, como é que é o nome do autor? Você lembra de cor aí? O nome do autor do livro? O Timothy, ele fala uma coisa, e foi muito bom porque eu já tinha meditado sobre isso, eu achei tremendo isso. Ele fala o seguinte, que se existe algo na vida de casado que a gente tem que encarar, é a verdade a respeito da vida um do outro. E ele usa esse texto, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo. Sabe, meus irmãos, não tem como nós vivermos um casamento se a gente não estiver disposto a enfrentar a verdade desse casamento. O problema é que a gente ama a mentira. A maioria dos casamentos que a gente trabalha, que a gente aconselha, curiosamente, antes de entrar aqui, a gente estava num aconselhamento com um casal. E se tem uma coisa que as pessoas... que é muito difícil trabalhar num aconselhamento de casal, que depois de alguns anos eu descobri algo recente. Esse ano eu descobri algo com a Osana, assim, eu até falei para ela, já falei isso várias vezes, que trabalhar com solteiro é a coisa mais fácil, gente. Porque você pega o Atos ali, é um rapaz solteiro, eu chego para o Atos, se ele está passando uma dificuldade, eu vou lá, confronto ele, eu pego um solteiro, confronto ele. Você acha que se o solteiro está fazendo alguma coisa errada e a gente vai lá e confronta ele, ele vai abrir isso lá para a família dele? O que a maioria dos solteiros fazem? Caladinho, não fala nada. Agora é o seguinte, você senta com o casal, o cara meteu os pés pela cabeça, o cara roubou, o cara traiu, o cara fez tudo errado, ou vice-versa, a mulher fez tudo errado. Você confronta o cara, você mostra a verdade, o que ele tem que se posicionar, aí chega em casa. Você não acha que ele foi muito duro com você? Você não acha que aquilo que ele fez lá não era bem assim? Estragou tudo, meu irmão, estraga tudo. Eu vou falar uma coisa para você, na boa. Trabalhar com um casal não é fácil. Porque você nunca tem certeza se o solo que você está pisando é confiável. Eles podem mudar tudo quando chegar em casa. E a maioria dos casais, eles não conseguem ser restaurados porque eles querem a mentira para a vida deles e não a verdade que Deus está usando. Por isso que quando a gente fala a respeito dessa ilusão de quando a paixão vai embora, a verdade tem que ser acolhida no peito. Você tem que olhar para a situação que você está vivendo e falar, gente, eu tenho que encarar essa verdade no meu casamento, eu preciso ter essa mudança no meu casamento, eu sei as verdades que eu preciso encarar no meu casamento. Seguir a verdade em amor.
Não tem como a gente crescer, porque o texto fala, seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo. Se o casamento é uma pessoa que precisa amadurecer, esse casamento só amadurece se os dois decidirem parar de viver em mentira. E um fica alimentando a mentira um na vida do outro. Ah, mas você não está tendo tanto problema assim nessa área. Ah, mas também não precisa ter esse exagero. Ah, mas um alimenta a mentira um na vida um do outro. O problema está ali. As realidades são claras. E como eu disse, não existe nada na face da terra que mostra, que aguça, que traz a realidade dos problemas que a gente tem de ser tratado na vida, do que o casamento. O namoro te engana, a paixão te engana, mas a vida de casado mostra o que realmente tem que ser tratado na sua vida. A gente tem uma mania de colocar culpa em circunstâncias, a gente tem uma mania de colocar culpa em situações, e na verdade, escute, Deus usou o casamento para mostrar coisas em nós que precisam ser tratadas. Não existe, amado, igreja não faz isso, ministério fulano, beltrano não faz isso, pregação não faz isso, ajuda, nada na nossa vida, Deus, não existe nada mais que Deus usa com tanta eficácia para mostrar certas verdades na nossa vida do que a vida de casado. Só que a gente tem mania de colocar, mas foi fulano que fez isso comigo. Mas foi a situação tal. E Deus está usando o casamento, as situações da vida de casado, para evidenciar isso. O casamento traz à tona o que você tem até de pior na sua vida. O casamento, na maioria das vezes, olha aqui para mim, não cria os seus problemas de caráter. Ele apenas revela. É como se fosse um caminhão. Você tem uma ponte, ela está toda cheia de rachaduras, só que você olha para a ponte, ela está como? Tudo certinho. O caminhão vem, o peso do caminhão faz o que com essas rachaduras? Dilata as rachaduras e você vê. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi o caminhão que quebrou aquela ponte? O que o caminhão fez? Revelou. Então deixa eu falar uma coisa para você. O casamento não fez isso com a gente. Mas essa mulher me estragou. Mas esse homem só me atrapalha. Mas essa pessoa só me estraga. Mas essa esposa que o Senhor me deu só fez isso na minha vida. Não. Deus usou esse casamento para mostrar na nossa vida. Deus usa o nosso casamento para mostrar na nossa vida o que está de errado. Então, nós temos que entender que o primeiro ponto na vida de casado, diante dessa questão do casamento, a função do casamento na nossa vida, é agora lidar com aquilo que o casamento revelou. O casamento existe em nossas vidas justamente para mostrar o que, na maioria das vezes, nós nem sabíamos. O poder de mostrar quem nós realmente somos. E aí, ou a gente sai fora desse casamento e arruma outra pessoa, acreditando nessa ilusão do casamento perfeito, ou nós entendemos que Deus colocou em nossa vida a maior estratégia de revelar em nós mesmos aquilo que nós nem sabíamos. Não é a outra pessoa que revelou o seu problema. Quem revelou o seu problema? O casamento. Ou escolhemos a mentira de encarar a verdade, quem realmente nós somos, ou nós vamos viver de mentira em mentira. Não, eu preciso de uma nova mulher. Eu preciso daquilo. Não, eu preciso daquilo. Ou olhar para dentro de si e falar, eu preciso mudar. Então, para que Deus colocou um filho na nossa vida? Para revelar o quanto a gente não sabe ser pai.
Como você reage diante das pressões? Como eu lido com o dinheiro? Como eu lido com o filho? Como eu lido com os meus pecados? Como eu lido com a maneira como eu trato mulher, homem? O casamento tem um poder de trazer a verdade do que realmente nós somos. E isso é libertador. Trazer a verdade. O casamento tem esse poder de mostrar a verdade que nós não queremos encarar. E aí você tem uma escolha. Ou você acredita que Deus está usando esse casamento para revelar o que você não sabia. E aí eu queria fazer questão de mostrar um versículo, né, de João, que diz o seguinte: conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? Então olha aqui para mim. Quando eu conheço a verdade, gente? Quando eu conheço a verdade? O tempo todo. Então eu vou perguntar para minha esposa: você acha que eu tenho conhecido verdades a respeito de mim nos últimos meses? E o que essa verdade produz na nossa vida? Libertação. Você tem conhecido verdades a respeito de você? E Deus está usando o que para a gente conhecer essas verdades? A vida de casado. Conhecereis a verdade. Qual verdade? Quando você tem um filho, e seu filho está fazendo alguma coisa errada, o que você está conhecendo a respeito de você? Uma verdade. Quando você tem um problema financeiro, meteu os pés pelas mãos, fez algo errado, o que você está conhecendo a respeito da sua vida financeira? Uma verdade. Quando você tem dificuldade de cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, e o casamento mostra isso para você, o que você está conhecendo? A verdade. Agora, essa verdade vai te aprisionar ou vai te libertar? Quando essa verdade te liberta? Quando você traz à luz e fala: olha, Deus usou essa relação para que a gente possa não ter vergonha um do outro. E aí vem o amor. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo. O que é amar? Amar na vida de casado e também na vida, qualquer área da nossa vida. Amar é o quanto eu abro mão de mim mesmo pela pessoa. Amar é empenhar uma palavra com a pessoa e não voltar atrás. Eu vi a verdade. A verdade faz o que, gente? Liberta. Agora, quando é que essa verdade liberta? Quando você traz à luz, na vida de casado, a verdade que você sabia a respeito, que você nem sabia a respeito de você mesmo. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Qual verdade o seu casamento tem falado a respeito de você mesmo? A paixão traz a verdade? O que a paixão traz? Ilusão, delírio. Paixão não traz a verdade. Cegueira. O que traz a verdade? O amor. O amor é a verdade. Então Deus está usando o casamento seu, ou você olha para esse casamento e fala: você está me perseguindo, que é o que a gente faz, né? Você não larga do meu pé, me deixa em paz. Ou você olha para esse casamento e fala: Deus está usando esse casamento para trazer a verdade. Esse é o primeiro ponto que o casamento faz na nossa vida. O poder de revelar a verdade a respeito de nós mesmos. A gente mente demais, a gente finge demais na vida de solteiro, quando a gente está apaixonado. Mas quando a gente casa e entra para a vida a dois, a verdade vem. O que você vai fazer dessa verdade? É interessante, eu não lembro qual é a referência de Provérbios que fala: a graça e a verdade se beijam. Lembra dessa referência? A graça e a verdade se beijam. Então deixa eu falar uma coisa para você, mano.
Tem que caminhar junto. Graça e amor, verdade e amor crescem junto. A verdade pela verdade faz o que com você? Hã? O que a verdade pela verdade faz? Mata. Quando você descobre a verdade dos seus erros, a verdade das suas mentiras, do seu problema de caráter, você entra em pânico. Agora, o que vai edificar a sua vida? O amor. O amor de você falar, olha, nós estamos juntos nisso, mesmo diante dessa realidade sua, dessa verdade que você tem dificuldade nessa área, na vida de casado. Quantas verdades você não sabia de você e o que o seu casamento revelou? Você poderia ser sincero agora? Quem aqui entre nós? Eu sou o primeiro a levantar as duas mãos, os pés, que a vida de casado revelou a respeito de você que você não sabia. Sim ou não? O que você vai fazer com essa verdade? Vai partir para uma outra ilusão? O que a turma faz? O que geralmente a gente faz? Quer viver uma outra paixão. Quer viver de paixão em paixão. Ou a gente encara a verdade em amor e essa verdade vai nos libertar. Conhecereis a verdade. Eu queria finalizar esses 5 minutinhos aí com uma ilustração. Olha aqui para mim. Eu ouvi uma ilustração de que muitas vezes a nossa vida cristã, ela é como uma grande pintura. A vida cristã, a liberdade, a vida de casado, a paz, livres do pecado, vida no Espírito, vida de vitória, vida plena. Quando eu falo vida de vitória, nem preciso explicar para vocês o que é vida de vitória, né? Vocês já são... Vitória não tem nada a ver com esse negócio que prega aí fora. Vida de vitória é viver em plenitude, viver em paz, ter uma palavra só com a sua esposa, ter uma palavra só com o seu marido, cuidar dos seus filhos, viver uma vida saudável. Agora imagine que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo que Deus tem para a sua vida, foi pintado num grande quadro no teto. Imaginou? E é uma sala escura. E que para que você contemple essa pintura linda e maravilhosa que Michelangelo fez no teto, a luz tem que acender. Mas eu quero dizer para você, essa pintura maravilhosa é toda a vida de Deus para você. Representa nesse quadro. Entenderam? Você sabe como é que muitas das vezes a gente está vendo a nossa vida cristã? Como se fosse uma maquininha que a gente coloca uma moeda e a luz acende. Aí você olha, aí apaga de novo. Aí o que você tem que fazer? Colocar mais uma moeda. Olha, apaga de novo. Eu não consegui ver os detalhes. Aí coloca. Aí você fica vivendo disso. Você nunca desfruta. Você nunca desfruta de paz, de filiação, de verdade num casamento. Sempre é de mentira em mentira, pecado em pecado, quedas e quedas. Eu entendo, olha aqui, que o pontapé inicial para a gente colocar, para a gente poder ligar essa luz ficar sempre ligada, para a gente contemplar o que Deus tem para a nossa vida, é a gente parar de viver de mentiras. Eu louvo a Deus, olha para mim, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pelas verdades que eu tenho enxergado na minha vida de casado. Eu louvo a Deus, porque essas verdades estão me libertando. É fácil, amado? Não é fácil. É fácil ver que você tem que encarar suas precipitações, suas murmurações, não é fácil. Mas Deus não existe, não é sala de aula, não é louvor, não é música, tudo isso são detalhes. O que Deus mais usa para revelar a verdade a respeito de nós mesmos é a vida de casado. Ou a gente foge dessas verdades, ou a gente encara e fala, Deus, eu quero ser transformado.
E Deus está usando essa pessoa que está do meu lado para mostrar coisas que eu não quero encarar. Por isso, que casamento começa com verdade. Eu gosto demais daquele texto de Filipenses. Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, do que é? Filipenses 4:8. Engraçado. Qual que é a primeira característica nessa lista? Tudo que é verdadeiro. Nisso ocupe o quê? Então, qual é a primeira característica de uma mente de Cristo? A verdade. A verdade. A verdade. Olha aqui para mim. Deus está usando seu casamento para mostrar a verdade a respeito de sua vida. Ou você foge, ou você deixa essa verdade te libertar. Eu sei as verdades que Deus está usando no meu casamento a respeito da minha vida. Igreja não faz isso, seminário não faz isso, pregação não faz isso, pregar final de semana, nem pelo contrário, isso gera mentira na sua vida. Você fica com essas ilusões, sabe? Tem coisa, você vai lá, fica no hotel, né? Aquele hotelzão bom e tal, melhor churrascaria. Aí você chega em casa, tira o lixo. Você passou o final de semana inteiro sendo tratado como um rei. Aí quando você chega em casa, tira o lixo para mim, põe o lixo lá fora. Agora tem um monte de planta para aguar agora. Você já aguou as plantas? Pronto. Isso é o que, amado? Isso é a verdade. Não é aquelas ilusãozinhas, pastor, é uma honra. Você pega a mala aqui, o cara, não, você não vai carregar essa mala, não. É uma honra carregar essa mala para você, pastor. Ô, querido, obrigado. Pastor, uma vez um cara chegou para mim, pastor, vou falar uma coisa para você. O senhor não precisa nem te pregar, só de te ver eu já sou santificado. Eu falei, nossa, meu irmão, quando eu me vejo eu fico opresso. Mas amém, irmão. Isso é verdade? Não é. Verdade é o que está acontecendo lá na minha vida de casado. Isso é a verdade da sua vida. Do nome de Jesus, amado. A maior verdade na sua vida é a sua vida de casado. A maior verdade na sua vida. Eurípides, minha vida está um caos. Minhas vidas financeiras estão um caos. No meu casamento está um inferno. Pois é, o casamento está revelando a verdade. Isso aí que é verdade, meu irmão. O que você vai fazer dessa verdade? Vai ficar na ilusão, né? Não preciso estar passando por isso, essa mulher só me trata mal, esse marido só me trata mal, eu estou fora. Pois é, você está fugindo do quê? Da verdade. Você quer ir para outra ilusão? Quer viver de paixão em paixão? Quer que esse cérebro seu fique dominado por hormônio? Ilusão, ilusão, ilusão? Ou você quer a verdade? Sabe qual que é o significado do casamento na nossa vida nesse capítulo? A verdade que Deus quer trazer a respeito da nossa vida. Então agora vamos ter um exercício, rapidinho. Rapidinho. Fica de frente um para o outro. Vem cá, minha esposa. E eu queria que você olhasse para sua esposa, se quiser ficar sentado. Olha aqui para mim. Vocês vão falar 3 verdades que você precisa encarar no seu casamento. Olha aqui, querido. 3 verdades que você, a Osana vai falar para mim, ó, você precisa encarar isso, essa mania que você tem disso, essa verdade disso, essa verdade disso. Aí eu vou falar para ela, essa verdade disso. Aí olha assim, aí você vai, depois dessas 3 verdades, olha aqui, vocês vão perguntar, o que o amor de Deus pode fazer com isso que a gente falou um para o outro. Amém? Aí vocês vão orar por essas verdades. Todos entenderam? Um fala 3, o outro fala 3. Aí vocês decidem. Amém? Seria muito bom, mas o tempo não nos permite,
Seria muito bom a gente ter um tempo de testemunho, sabe? Assim, qual é a verdade que o seu casamento tem transformado, te libertado? Falar, deixa eu dar um testemunho. Posso? Posso dar um testemunho? O que eu vou falar aqui é como sinal de testemunho mesmo, dessa questão da liberdade, da verdade. Eu queria que você fizesse isso. Eu sou um marido assim, muito presente em casa. Muito presente, muito presente. Muito presente, sempre fui de cozinhar, quem cozinha em casa mais é eu. Nunca deixei comida ser peso para a Usana. Depois que nasceram as meninas, eu também fiz isso muito pela Usana. E a gente nasceu na vida ministerial, né? Eu e a Usana, nós nos conhecemos dentro dessa questão ministerial. E por eu ser um cara assim, homem tem muito isso, né? Não estou bebendo, não estou fumando, não estou matando, então aí o crente, não estou prostituindo, não estou vendo pornografia, não estou traindo, não estou adulterando, né? Então estou bem. Então eu sempre tive muito esse negócio assim, de saber que eu não, entre aspas, não peco, meu casamento está bem. Né? E por eu ser esse cara que estou ali em casa, por eu viajar final de semana, mas meio de semana está em casa, e sempre fiz café da manhã, sempre fiz almoço, sempre fiz janta, eu sempre achei que isso era suficiente. Mas eu comecei a entrar num ritmo assim de vida ministerial, e a Usana sempre ali comigo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, estou submissa, 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 submissa. E depois de 10 anos de casado, eu passei por uma situação muito difícil, financeiramente falando, dentro de uma situação que eu acreditei que poderia investir, não deu certo, deu errado, financeiramente falando. E eu poderia fazer a escolha da submissão dela. De falar, não, nós vamos permanecer assim na vida ministerial. E eu sabia que a submissão dela ia falar, amém. E aí eu fui atrás do conselho, aconselhei com os meus líderes, aconselhei com outros pastores. E eu entendi que eu tinha que abrir mão daquilo que eu acreditava, para dar um conforto para ela, para atender ela. Eu fiquei muito triste. E ela toda feliz. E eu triste. Uma semana triste. 2 semanas triste. E ela feliz. Que agora ela estava... Aí eu falei assim, eu estou muito triste. Porque tudo isso que eu estava fazendo eu acreditava, mas eu vi que você não estava bem, mas eu abri mão de tudo aquilo para ver você feliz. Mas eu estou fazendo isso. Ela falou assim, que bom. Eu estou fazendo isso há 10 anos que você fez agora. Há 10 anos isso aí eu faço. Então você está sentindo o que eu sinto há 10 anos. De sempre ter que abrir mão de algo que eu quero para ser submissa a você. Gente, isso me libertou. Isso foi uma verdade que me libertou. Então tem coisas, são verdades que Deus vai trazendo na vida de casado que nos liberta. Quantos aqui sabem que verdades na sua vida de casado te libertou? Amém? Então procure compartilhar isso. Eu acredito que Deus vai acrescentar na sua vida. Deus abençoe. Shalom.